Hoje vou falar-vos sobre um livro de Daphne du Maurier, A Casa na Praia. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal das minhas leituras e hoje vou então falar-vos sobre uma leitura recente que fiz, A Casa na Praia, de Daphne du Maurier. A Daphne du Maurier é subejamente conhecida, especialmente pelo seu Rebecca, que toda a gente, uma obra de literatura gótica que foi adaptada para o cinema por Hitchcock e que muita gente gosta, mas também escreveu outras obras, Os Pássaros, também adaptado ao cinema por Hitchcock, o conto, e depois também A Pousada da Jamaica, A Minha Prima Rachel, e A Casa na Praia. Escreveu muitos mais, mas eu ainda só tinha lido A Pousada da Jamaica há muitos anos, e também a Rebecca, claro, já tinha lido duas vezes, há muitos anos também. E agora, há pouco, há cerca de 1 ou 2 anos, voltei a ler. Daphne du Maurier nasceu em 1907 e morreu em 1989, e este livro, A Casa na Praia, foi publicado em 1969, o ano em que eu nasci. E o que é A Casa na Praia? A Casa na Praia é um livro que eu li para o projeto Casas em Livro, um projeto em que lemos livros em que as casas sejam quase um personagem dentro do livro e que sejam importantes para o desenvolvimento da história, como é neste caso. É um projeto da Ana, da Anatomia do Livro, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo se quiserem depois participar e ver o que vamos lendo sobre este tema. A Casa na Praia é uma história do tipo das histórias que a autora costuma apresentar, uma história misteriosa, intrigante, que mistura as relações humanas e os sentimentos das personagens muito reais, juntando-lhe depois uns pozinhos de sobrenatural, paranormal, algo assim diferente. É caracterizado também como uma história gótica. Nesta história temos uma casa antiga no litoral da Cornualha, e a casa chama-se Kilmarth e situa-se perto da aldeia de Tiwardret, que quer dizer a casa na praia. Esta casa é baseada numa casa que a autora comprou quando enviuvou, e uma casa originária do século XIV, e que depois sofreu várias alterações ao longo dos séculos, melhoramentos, acrescentos, mas manteve sempre a casa inicial quando foi construída. No andar superior tem os quartos, as casas de banho, essas coisas. Depois no andar térreo tem uma cozinha e uma sala de jantar, sala de estar, biblioteca, e depois tem na cave é a parte onde se vê mais o traçado original, com a antiga cozinha e também outros quartos, outras divisões, e numa dessas divisões o dono da casa montou um laboratório, porque o dono da casa chama-se Magnus Lane e é bioquímico, vive em Londres e trabalha na Universidade de Londres. Ele é bioquímico, faz experiências, um cientista. Depois, o personagem principal não é este dono da casa, é um amigo seu, é o Dick Young, é o personagem principal, e são amigos, conheceram-se na universidade e são muito cúmplices. O Magnus empresta a casa para o Dick e a sua família irem passar as férias de verão, e o Dick chega sozinho, porque a mulher dele, uma norte-americana, e os 2 filhos dela chegam uns dias mais tarde. Entretanto, o tema principal da história
é uma experiência que o Magnus está a fazer e que pede a colaboração do Dick. E é uma experiência que tem a ver com algo que está no laboratório, e uns frasquinhos com uns líquidos misteriosos, e ao qual ele diz para o Dick tomar umas gotas do líquido do frasquinho número 2. Isto não é spoiler, porque não faz parte, não é nenhum mistério, isto é logo no início. E o que é que o líquido faz? O líquido faz com que quem o toma recue no tempo à volta de 600 anos, volta para o século XV, 1400 e tal, e a viagem que está, ele torna-se um observador, um observador ausente, porque os personagens dessa época não o conseguem ver, mas ele consegue ver os personagens e as casas, tudo consegue, é um observador que não está presente no desenvolvimento da história do que se está a passar. Então, esse estranho fenómeno que se dá ao nível do cérebro, segundo o Magnus, segundo o cientista, vai levar com que o Dick tome conhecimento de algumas personagens da época, alguns antepassados da zona, casas senhoriais, famílias importantes da zona, e acaba por ficar muito interessado no desenvolvimento e no que vai vendo. Ele aquela experiência acaba por dar-lhe muita curiosidade e ele repete a viagem, às vezes com alguns efeitos secundários, outra vez menos. Entretanto, depois, com a chegada da mulher e dos dois enteados, dos filhos dela, que chegam para passar as férias, dá-se ali começa-se a cruzar as histórias do passado, que são um mistério, que ele não diz nada à mulher sobre essas experiências que ele está a fazer. Depois acontece um grande incidente também. Por isso é um livro muito misterioso e é um livro bastante engraçado, em que vamos, ao mesmo tempo que vamos vendo a história do Dick, da esposa, dos enteados e do amigo, que a mulher dele não gosta muito, ao mesmo tempo que vamos vendo essa história, vamos acompanhando também as suas viagens, a influência que essas viagens têm no presente e o que se vai passando com as personagens de há 600 anos atrás. Assim, nessas personagens do passado, vamos acompanhando pelos olhos e pela descrição do Dick Young sobre os locais e sobre toda a trama histórica e que há de amores, de traições, mortes também. É uma parte interessante. Ao mesmo tempo, no presente, existe ali muita insegurança no casamento, existe alguns ciúmes da cumplicidade que os dois homens têm, o Dick e o Magnus, amigos da longa data, têm. E vamos então ver o que é que se vai dar quando as coisas ficam um bocadinho fora do controle. É uma história bastante interessante, é uma história que quem gosta de história também se pode interessar, e acaba por revelar também um bocadinho aquele líquido funciona quase como uma droga. A história é muito interessante, os elementos são interessantes, a história em si, das duas épocas e como eles se interligam e parece que chega a um ponto que começam a fundir-se, é bastante interessante. Foi uma história que eu li
de seguida, porque tinha sempre curiosidade em ver o que é que ia acontecer naquela história, com aquelas personagens que iam aparecendo. Por isso, quem gostar deste tipo de livros e quem gostar das histórias de Daphne du Maurier, eu aconselho muito a leitura deste livro, porque ela sabe contar uma história e toda a envolvência daquela zona da Cornualha e a mistura do passado com o presente está muito bem apresentado. Foi uma leitura à qual eu dei 4 estrelas, gostei bastante deste livro. Não é tão bom como a Rebecca, não tem elementos que eu gosto tanto, mas foi uma boa leitura e que eu aconselho a toda a gente. Digam-me se já leram este livro ou o que é que acham da autora da Daphne du Maurier, o que é que já leram dela, se há outros livros que me aconselham também da mesma autora. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, deixem a vossa opinião na secção de comentários e eu só tenho que me despedir e desejar boas leituras a todos. Até à próxima!